Buenas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Bonsaiar em parceria com a Confraria do Bonsai. Hoje nós vamos falar sobre inverno. Meu nome é Alisson Rosso, nós vamos tratar hoje de alguns temas relativos a essa época do ano, nós vamos falar sobre como as plantas se comportam, onde está a maior concentração de energia nesse período, qual é o consumo de água, o consumo de nutrientes, devo fazer adubação ou não, cuidados, enfim. Muita informação por aí. Chega de papo e vamos bonsaiar. Pessoal, antes de a gente falar sobre como eu devo regar o bonsai, devo adubar ou não, cuidar ou não, a gente precisa entender o que significa o inverno para a nossa planta. Então, de que forma a gente pode fazer isso de maneira bastante clara, bastante simples e muito bem exemplificada. Nós vamos pegar o nosso dia e vamos transportar como se fosse um ano da planta. Então, para a gente entender como é que funciona esses períodos, o período em que a gente está dormindo é o que representa o inverno para a planta. Nessa época, o que a planta faz? Ela entra em dormência, ela ou diminui radicalmente as suas atividades, até quase parar suas atividades. Ela mantém apenas o necessário para que a planta se mantenha viva. Tá? Da mesma forma que o nosso organismo. Quando nós dormimos, o nosso organismo estabiliza, fica em repouso e mantém em funcionamento apenas as atividades essenciais para que a gente se mantenha vivo. Quando a gente desperta, isso representa a primavera para a planta. Ou seja, o nosso organismo está começando a entrar em atividade. Exatamente o que acontece com a planta. Aí a gente chega no nosso pico de atividade, o que seria o verão para a planta. À noite a gente tem a sonolência, né, já aquele período de preparação para ir dormir, que seria o outono na planta. E aí novamente nós dormimos, entramos de novo no inverno. Agora, dessa forma eu espero que tenha ficado bastante claro o que representa o inverno para a planta. Ele representa a época de descanso da planta. Tá? Então, muitas pessoas perguntam o que eu posso fazer? Posso podar? Posso aramar? Posso transplantar? Não sei o que. Depende muito de alguns fatores. Principalmente depende da espécie que nós estamos cultivando e de que temperatura faz no inverno na nossa região. Quando a gente fala de Brasil, nós estamos falando de um país que tem dimensões continentais. Então, não existe como a gente falar como regra geral, por exemplo, a respeito de inverno, e a gente ter uma planta no sul e uma outra no norte ou no nordeste do país. Na mesma estação do ano, mesma época do ano, vão ter temperaturas muito diferentes. E o comportamento da planta é de acordo com a espécie e a temperatura. Então, quando a gente fala de inverno, nós estamos falando de lugares onde existem as 4 estações do ano bem definidas. Agora, para a gente saber se a nossa planta vai entrar em hibernação, vai entrar no período de dormência ou não, a gente precisa primeiro saber a espécie que a gente está cultivando. Precisa dar uma lida, dar uma estudada boa na ficha técnica dessa espécie para saber se ela realmente vai entrar em hibernação, a partir de quantos graus isso acontece, aí a gente vai poder determinar melhor o que fazer ou não com a nossa planta nesse período, tá? Mas para a gente ter uma base, as plantas tropicais e subtropicais, elas entram em hibernação com temperaturas entre 5 a 10 graus positivos, tá? Então a temperatura começou a baixar de 10 graus até 5 graus, é normalmente o período onde as nossas nativas aí no Brasil já estão no período de dormência, tá? De 5 a 0 graus, para algumas espécies já começa a ficar crítico, e abaixo de 0 graus muitas espécies morrem. Enquanto outras adoram essa estação e precisam do frio para completar o seu ciclo biológico, tá? Então, existem duas coisas que a gente precisa saber, ter muito claro com relação, não apenas com a bonsai, mas também com relação a plantas que a gente tem no nosso jardim. A espécie que a gente está cultivando, em primeiro lugar, saber se ela é uma espécie nativa ou não, qual é o clima que ela provém, aí a gente vai saber se ela aceita o frio ou se aceita o calor, enfim, se ela é adaptável à nossa região ou não, e depois, obviamente, o clima e o solo.
tá? Então essas são as duas condições básicas que a gente tem que saber para poder dizer minha planta vai hibernar, não vai, posso podar, posso fazer, enfim. Por que eu falo isso? Vamos pegar um exemplo bem claro e bem típico de plantas que a gente encontra facilmente no Brasil. Se a gente pegar um ficus, por exemplo, o ficus é uma planta que entre 10 a 5 graus ele já praticamente para. De 5 graus a 0 graus é uma situação crítica para o ficus e abaixo de 0 graus ele morre. Tá? Isso nós estamos falando, lógico, não estamos falando de um dia que aconteceu isso, nós estamos falando de um período aí de 1 a 2 semanas, um período um pouco mais prolongado. Ah, mas por que eu tenho ficus no quintal e o meu ficus nunca morreu? Por que agora como bonsai ele vai morrer? Bom, para quem viu o vídeo 1, já sabe que é por conta do substrato. Nós temos um espaço limitado para colocar o substrato, então a planta também tem um espaço limitado para emitir raízes e tudo mais. Isso está bem explicado no vídeo Entendendo o Bonsai parte 1. Bom, sabendo disso, a planta não tem como jogar raízes aqui para baixo, correto? Então a incidência tanto do frio quanto do calor vai estar aqui, aqui e aqui. Quando uma planta está no chão, ela só tem incidência tanto do frio quanto do calor aqui na parte de cima, porque ela não tem frio entrando pelas laterais e não tem frio entrando por baixo. Consequentemente, toda a área daqui para baixo vai ter uma temperatura de segurança e vai ser mais quente do que está na superfície durante o inverno, da mesma forma que aqui vai ser mais fresquinho do que na superfície durante o verão. Ou seja, a diferença de temperatura que eu tenho nessa região aqui é muito menor do que a que eu tenho aqui, tá? A variação sempre é menor. Agora, como nós estamos falando de uma planta dentro de um vaso, essa variação é muito grande, tanto num lugar quanto no outro, tá? Então, a minha temperatura externa sempre é muito parecida com a temperatura que eu tenho dentro do substrato. Quando eu tenho temperaturas baixíssimas por um tempo prolongado, o meu substrato também vai ter praticamente a mesma temperatura, podendo inclusive congelar por completo, como acontece em algumas regiões que se mantêm aí durante 1 a 2 semanas com temperaturas abaixo de 0. Plantas que gostam do frio, pinheiros, juníperos, todas as caducas, elas precisam do frio para completar o seu ciclo biológico. Tá? Então, minha planta começou a perder as folhas agora no outono e no inverno. Dá uma pesquisada. Se for do grupo das caducifólias, isso é o processo natural da planta, tá? Dizendo, agora eu preciso descansar, vou ficar quietinha durante um período e vou acordar de novo na primavera. Então, respeita esse período, deixa ela lá. Nas caducas a gente pode fazer trabalhos nessa época? Pode, a gente pode fazer trabalho de aramação, pode fazer trabalho de algumas podas leves, correção de estrutura. As exposições das caducas, por exemplo, são feitas nessa época do ano justamente para poder expor toda a beleza e a perfeição da estrutura dessas plantas. Então, essas são plantas que permitem alguns trabalhos nessa época do ano, da mesma forma que juníperos e pinheiros também devem ser transplantados e alguns trabalhos devem ser feitos agora na época do inverno, mas preferencialmente metade para o final do inverno ou final do inverno para início da primavera, tá? Não é bom que a gente faça as coisas no início do inverno, salvo algumas espécies, quando a gente já conhece bem, já sabe qual é o limite de tolerância, conhece bem o clima da nossa região, então a gente pode fazer isso com segurança. Até a gente não dominar isso, é bom que a gente haja com todas as precauções possíveis, tá? Então, o inverno, gente, para a planta, é a época de ela descansar. Então, deixa ela quietinha ali, deixa ela tá dormindo, deixa ela quieta, não incomoda. Por quê? Porque da mesma forma que a gente, quando tem o sono interrompido, quando tem o sono perturbado durante a noite, no outro dia a gente vai estar, a tendência é que no outro dia a gente esteja sempre bem mais cansado do que no dia anterior, tá? Então, quando a gente fica perturbando o sono, quando a gente fica perturbando o descanso da planta, acontece com ela exatamente a mesma coisa. O que vai acontecer? Chega na primavera, que é a época dela sair, brotar com força, ela também não vai conseguir porque ela não conseguiu cumprir seu ciclo. Ela foi interrompida várias vezes durante esse processo, onde ela deveria ficar parada. Então,
Respeitem isso, porque isso vai trazer um benefício muito grande para a planta de vocês. Gente, o resto das informações fica para o próximo vídeo, tá? Nós vamos fazer aí mais um ou dois, talvez, explicando agora como deve ser a rega, podemos adubar ou não, quais as causas que a adubação nesse período pode nos trazer, mais exemplos de algumas espécies que podem ser trabalhadas no frio e outras que devem ficar quietinhas, tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e mais uma vez, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.